Uma ótima manhã viva para você. Que alegria nos encontrar nesta segunda-feira. Que bom saber que tivemos aí o final de semana para nos dar um ânimo, respirar um pouquinho, para já iniciar essa semana cheio do amor de Deus, cheio de confiança, permitindo que Ele venha conduzir os nossos passos nessa semana. Vamos pedir juntos? Venha, Espírito Santo, ilumina os nossos caminhos, que em tudo possamos fazer a vontade de Deus. Amém. Sejas tu, Espírito Santo, a nos conduzir nesse dia. Que bom que nós estamos juntos. Estava com saudade, viu, de encontrar com você. E hoje o nosso programa está bem especial. É um tema bem propício para o tempo que estamos vivendo, que é a adaptação escolar. Isso mesmo. É um tempo em que é difícil para alguns pais ou para os filhos. Vamos ter hoje algumas dicas e uma participação especial da Aline, nossa nutricionista, que estará aqui com a gente hoje para falar um pouquinho e trazer dicas de alimentos nutritivos. Aline, muito obrigada por ter vindo, bem-vinda. Também quem está conosco aqui é a Michele Rocha, que é psicóloga e estará também partilhando com a gente um pouquinho dessa realidade para a criança, para os pais. Vamos ter um bom bate-papo nessa manhã e quero convidar você para estar juntinho com a gente. Eu vou indo até lá, Michele, mas também vou fazer um convite para você. Um convite para você que está em casa vir sentar com a gente aqui nessa sala. Como que você faz? É participando com a gente através das redes sociais. Então, facebook.com/manhãviva ou através do Instagram, @manhãviva. A pergunta de hoje é a seguinte: o que você faz para a adaptação do seu filho na escola ser tranquila? E aí, pais, o que vocês fazem? Partilhe com a gente a sua dica, porque pode ajudar outros pais também. Então, vou ficar aqui esperando a sua participação para que você sente aqui na sala com a gente e entre nesse bate-papo. E aí, essa conversa gostosa nós vamos fazendo aqui com a Michele. Michele, deixa eu dar um beijinho. Bem-vinda, viu? Obrigada. Aqui no nosso programa. E é um assunto que deixa alguns pais bem nervosos, ansiosos, não é mesmo? Não só os pais, como as crianças também, né? É dos dois, né? Sim, é uma situação que, de certa forma, envolve a família inteira, né? É verdade. Porque são várias adaptações acontecendo em cada um dos membros, né? Os pais, principalmente a mãe de crianças pequenas, né? Que está acostumado com aquele contato diário, um cuidado imediato, né? Que cria um vínculo e uma dependência maior dessa criança com essa figura, né, no caso da mãe, para ela também é um processo muito difícil e para a criança é um processo de muitas descobertas. Então, tudo novo, colegas novos, rotina nova, um ambiente novo. Então, são várias adaptações que precisam ser feitas quanto mais calma e paciência essa família tiver para ajudar essa criança nesse processo, melhor. Agora, uma coisa que é interessante a gente pensar é que a adaptação escolar, ela não acontece só nesse momento. Porque logo que a gente pensa nesse tema, vem uma imagem de uma criancinha pequena chorando aos prantos, desesperada na porta da escola, a mãe chorando de outro lado. Só que é importante a gente lembrar que essa adaptação ocorre em vários períodos da vida da criança, né? Da creche para a escolinha, da escolinha para o fundamental. Tudo que é novo, a criança vai precisar se adaptar. Exatamente. E é importante, então, ter um planejamento para que essa adaptação aconteça. Sim. E nisso entra o papel da família, principalmente dos pais, porque vai desde a escolha da escola onde essa criança vai entrar, né? Então, os pais precisam pensar em termos de logística, né? Quem vai levar, quem vai buscar, se é próximo, se a criança vai de van, se é uma escola que cabe no orçamento familiar, né? E para isso, é importante que nesse período, até no final do ano, os pais visitem várias escolas e quando eles se decidirem por uma, que eles levem a criança para conhecer esse lugar também. Antes do período mesmo inicial escolar. Pode ser interessante, porque aí já é uma possibilidade da criança começar a criar um vínculo com aquele espaço. Então, como parte desse planejamento também, é importante os pais começarem a apresentar para a criança o que vai ter de positivo naquele ambiente. Então, a possibilidade de conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, as professoras, o próprio ambiente, mostrar para ele todas as brincadeiras e as coisas que aquela criança vai aprender ao longo desse tempo que ela está lá, né? Então,
estar junto da criança mesmo nesse momento, né? E uma outra coisa que é interessante, quando eu falo do estar junto, é a comunicação que é desenvolvida entre esses pais e a criança. É extremamente importante que os pais sejam honestos e abertos com a criança, que eles falem de todo o processo, da maneira como ele está acontecendo, porque aquilo diz respeito à criança, então ela precisa ser participada de cada... não necessariamente de cada decisão, mas de cada passo que envolve, né? A partir do momento que os pais estão decididos por um lugar, apresentar aquilo para a criança e serem compreensivos também com qualquer manifestação de talvez ansiedade que a criança pode estar apresentando, né? Então, é preciso eles conversarem com a criança no sentido de, olha, vai ter um tanto de coisa nova, vai ser legal. Talvez, às vezes, tenha algumas coisas que sejam difíceis também, né? Porque, assim, por exemplo, uma questão que aparece muito quando a criança entra na escola são os relacionamentos com os outros colegas. Então, várias briguinhas, dificuldade de aceitar, dividir, dificuldade de aceitar as novas regras que fazem parte daquele ambiente. Então, tudo isso vão gerando pequenas frustrações na criança que são essenciais. E são novas também. São novas, mas são importantíssimas para o dia a dia dela a partir daquele momento, né? Porque para ela estar em sociedade, ela precisa entender que tem regras que são diferentes das regras de casa, que precisam ser respeitadas, né? Nós preparamos algumas dicas para as crianças que estão... vão viver essa experiência de retorno às aulas, então vamos acompanhar para que você possa aí até anotar uma coisa ou outra que seja novidade para você e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Vamos ver. Algumas dicas para ajudar a criança nos primeiros dias de aula. Primeira dica: vá preparando a criança para o novo que ela vai viver, falando das coisas legais que ela vai aprender e dos amiguinhos que vai fazer. Segunda dica: se possível, leve para conhecer o colégio quando estiver mais perto do primeiro dia de aula, para se familiarizar com o ambiente. Terceira dica: deixe que a criança se envolva com a compra do material escolar. Assim, ela vai criando a expectativa de ir para a escola. Quarta dica: a criança pode ficar nervosa por estar em um ambiente novo. Por isso, os pais precisam manter a calma. Quinta dica: nada de mentiras. Deixar a criança na escola dizendo que vai até ali e já volta e não cumprir pode tornar a experiência ainda mais traumatizante. Olha aí, que importante, né? Algumas dicas aqui. A Michele já veio partilhando com a gente, né? O preparar a criança para viver esse tempo novo e conversando com ela, a verdade. Sim. É importante no relacionamento com os pais ter essa verdade. E uma coisa que é muito importante nesse período é que os pais principalmente estejam seguros, porque a partir da segurança deles, a criança vai se adaptando melhor, né? O passar confiança, sim, né? Ela vai entendendo que aquela escolha que os pais estão fazendo é boa para ela também, então ela se abre mais para aquela experiência, né? A compra do material escolar é muito legal também, porque a criança vai entendendo que tipo de atividade ela vai fazer naquele lugar. E vai se encantando com o novo, né? São presentes novos e que ela vai usar. É interessante esse envolvimento para que a criança ela queira usar aquele material, né? Eu não vejo a hora de usar esse lápis de cor, então que seja agradável também. Mas aí o cuidado para que a criança não queira somente as coisas mais caras, de marca, né? Então tem que ter aí um joguinho de cintura. Uma coisa legal que os pais podem fazer nesse momento é, por exemplo, se ela precisa de um caderno, apresentar 2 ou 3 opções de um caderno que esteja dentro do orçamento deles para a criança escolher. Porque nisso você vai também desenvolvendo a autonomia da criança e o direito dela de escolher, o entendimento dela do para que é aquele material. Legal. Então você dá opções e deixa com que a criança escolha. Ótimo. Também aqui a quarta dica: a criança pode ficar nervosa por estar em um ambiente novo, por isso os pais precisam manter a calma, porque às vezes a adaptação ela é difícil para a mãe, para os pais também, então ao invés da criança chorar, quem fica chorando são os pais, né? Então precisa dessa calma da parte dos pais também. Eu acho que a gente volta lá na questão da segurança que os pais têm e a confiança que eles estabeleceram com os profissionais daquela escola que eles escolheram, né? Porque eles precisam acreditar que a criança vai ser bem cuidada, né? E a criança percebe
essas inseguranças, essa ansiedade nos pais também, e ela sofre junto se isso acontece, né? Então, talvez é legal, se for um processo muito difícil para os pais também falarem isso para a criança, né? Olha, filho, a mamãe também vai sentir saudade, mas você vai passar só um período do dia lá, daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo, né? E aí, os primeiros dias da adaptação, cada instituição vai fazer de uma forma, mas é interessante que os pais estejam presentes, sim, e voltando na quinta dica, não existe essa coisa de vou ali e já volto, né? A criança precisa entender, e aí cada escola vai fazer de um jeito, que os pais vão ficar ali por um tempo, né? O pai ou a mãe, ou o responsável, e quando ela precisar, os pais vão ser chamados, né? Mas é um momento em que ela vai começar a explorar os novos contatos com colegas, com os profissionais que trabalham naquele lugar, com as atividades que ela vai fazer. Então, geralmente os pais ficam num lugar específico dentro da instituição de ensino e eles são chamados só quando a criança sente mais falta, só quando ela está mais emocionada. Dependendo da instituição, não fica nem o período inteiro, Sim. né? São algumas horas no início, depois vai acrescentando. É uma adaptação progressiva também, né? E isso ajuda muito os pais também a sentirem essa tranquilidade de ver que o filho está bem. É uma adaptação para os dois lados. Para os dois lados. E também aqui a quinta dica é não deixar dizendo que vai ali e já volta. Às vezes a criança não vai entender o horário, mas outro dia até nesse processo de adaptação, você falar para a criança, olha, depois que você comer a frutinha, fizer tal atividade, mamãe chega. Exatamente. Então ela, pelas atividades, ela vai saber que está chegando a hora. E a partir do entendimento dela dessas atividades, ela vai vendo que tem uma rotina, que a cada momento ela vai estar fazendo uma coisa diferente e ela consegue se organizar internamente a partir dessa rotina. Por isso que é importante a rotina, Sim. né? Então ela sabe que depois do almoço, por exemplo, ela vai tirar um cochilo. Depois do cochilo, eles vão brincar no parquinho. Depois do parquinho, os pais já vêm buscar. Então, isso vai ajudando ela a se organizar, o que traz também uma calma, né? Para ela entender que aquele ambiente é seguro, né? Porque assim, se não tem a rotina, o ambiente fica muito imprevisível e isso pode gerar ansiedade na criança. Não sabe o que vem depois, já gera uma ansiedade por si só. Conversando com a minha mãe, ela trabalhou em creche por muito tempo, então acompanhou essa adaptação. E aí eu acho que a gente incluiria uma sexta dica, que é quando você se despedir do filho, se despeça, mas não muita despedida de ir e voltar e dar outro beijinho de tchau e vai de novo. E isso também não é positivo para a criança, Se né? possível, eu imagino como é um processo muito difícil para os pais também, segura o choro na hora do abraço e chora depois, né? Mas para a criança não perceber essa insegurança, essa dificuldade, né? Se acontecer de não conseguir segurar as emoções, conversa depois, né? E é importantíssimo, tanto para os profissionais que vão trabalhar com a criança como os pais, terem uma postura muito acolhedora nesse momento. Mas acolhedora no sentido de ajudar a criança a entender o que ela está sentindo, ajudá-la a entender o processo das coisas, mas não no sentido de fazer a vontade da criança. E isso é extremamente importante, que os pais estejam muito firmes nesse sentido, porque se a criança chora um pouquinho, não, vamos para casa, não precisa ir hoje, não. Os pais começam a ceder às vontades das crianças, elas começam a entender que se elas fizerem um drama maior, elas vão conseguir o que elas querem. Aí o drama nunca vai passar. Então, aí a gente volta a atenção para os pais, na importância deles se manterem firmes em relação a essa escolha, né? Eles precisam entender que aquilo é o melhor para a criança naquele momento. Então, que mesmo tendo birra, mesmo tendo manhas, ele precisa se manter firme e deixar a criança viver um pouquinho dessa frustração, né? Porque é através dessas experiências que ela vai conseguindo se regular e entender que, olha, ok, nesse momento eu não posso estar com meu pai, com a minha mãe, até mesmo porque eles têm que trabalhar, eu preciso aprender. É um crescimento. Um crescimento. Gente, a conversa está super gostosa. A gente quer que você participe aqui com a gente também, viu? Então pode dizer e partilhar com a gente a sua dica. O que você faz para que a adaptação do seu filho seja mais tranquila? @manhãviva no Facebook e no Instagram. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já. Estamos de volta nessa manhã linda, onde o Senhor nos presenteia
com essa conversa gostosa sobre a adaptação dos filhos na escola. E olha que legal, a Canção Nova preparou alguns produtos dessa linha 2018 que estão com 30% de desconto. Nós temos cadernos aí, ó, tanto para as meninas quanto para os rapazes, a agenda, tem também o diário bíblico. Olha que lindo, Meu Escudo é a Fé, tá chegando aqui para você ver também, que legal. Tudo isso para que você possa também, pode ser aí um impulsozinho para o seu filho saber que ele não está sozinho. Deus está com ele, que é muito bom ser de Deus, que o nosso escudo é a fé, que São Bento está intercedendo por nós. Vamos também trazer esses produtos para que seja um apoio aí para os seus filhos também na escola. Olha que dica legal. Você pode adquirir ligando para nós, 0, código da operadora 12, 3186-2600, através do loja.cançãonova.com ou através dos evangelizadores porta a porta. Então fica aí a dica para você que ainda não adquiriu o material escolar do seu filho ou que ainda está faltando uma coisinha ou outra. Essa dica aí é para vocês. E olha que legal, eu quero partilhar aqui, a Carol mandou uma mensagem para a gente aqui no Instagram, dizendo assim, ó, pela experiência que tenho, já com 2 filhos, pude perceber que o estado em que estão os pais ajuda muito nessa etapa, nos perceber e transmitir confiança e amor nesse momento. Cada criança tem o seu tempo e eles se adaptam sim. Esse tema é bem importante. Valeu, Manhã Viva, que legal. Eu vou andando aqui. Carol, obrigado pela sua participação. Realmente, os pais precisam se analisar, se controlar um pouquinho mais, afinal de contas, os pais têm já uma maturidade um pouquinho maior do que as crianças, então dá para a gente pedir a Deus essa graça para segurar aí o nervosismo, saber que faz parte que a criança precisa, né? Os pais precisam para poder trabalhar, mas para o crescimento, para a maturidade da criança também vai ser bom. Então, dizer que os tios são bons, que os amiguinhos que vai encontrar também vai ser uma experiência nova, então essa motivação, né? Existem coisas que não são tão boas e que a criança pode se frustrar. Então, vamos ver aqui, nossa equipe preparou quais são as possíveis dificuldades que a criança pode enfrentar na escola. Vamos ver. Possíveis dificuldades que as crianças podem enfrentar na escola. Falta de entrosamento com os novos colegas, adaptar-se às novas regras, não conhecer professores e funcionários e por isso não se sentir segura e amparada. Dificuldade de entender o espaço físico da escola. É muito interessante até mesmo essa realidade do entrosamento com os novos colegas, porque principalmente se é filho único, não tinha essa divisão de brinquedos, né, de tarefas. Como que pode se ajudar a criança nessa etapa? Acho que todo começo ele pode ser um pouquinho mais complicado, né? Porque a criança vai estar absorvendo todas aquelas novidades que vão se apresentar nesse novo contexto. Os pais podem ajudar abrindo um espaço para conversa, para a criança trazer um pouquinho do que foi, quais os momentos ela teve, né, na escola. E à medida que o tempo vai passando também, os pais podem facilitar isso convidando os coleguinhas para vir até a casa deles para brincar, né? Proporcionando encontros entre as crianças fora da escola também. Isso acaba sendo muito legal para os pais também, porque é uma oportunidade deles conhecerem as famílias e a criança com quem o filho está se relacionando, né? E isso cria várias possibilidades de novas amizades para a família também. Sim. Agora, para a escola também é muito importante, né? Então, desenvolver algumas atividades, principalmente nos primeiros dias, cujo foco seja a integração entre as crianças, né? Então, várias brincadeiras de grupo, momentos de história ou que as crianças possam representar uma historinha com uma duplinha, alguma coisa assim, né? Se a criança está chegando numa escola nova, a escola pode ajudar escolhendo uma criança para ser parceira daquela criança, do novo aluno nos primeiros dias, né? Para que esse novo aluno possa mostrar um pouquinho da rotina, mostrar os ambientes e a funcionalidade de cada espaço da criança, que isso ajuda num dos outros problemas também, da criança não conhecer aquele lugar, né? Então, mostrar onde é o banheiro, estar junto para escovar o dente, por exemplo. Ponto de referência também. Exatamente.
Que legal. E adaptar-se às novas regras, porque em casa era de um jeito e agora existem atividades diferentes, é tudo coletivo, né? Então, na escola existem várias outras pessoas que ele precisa respeitar, né? Então, se a gente pegar aquela velha máxima de que a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, a criança precisa entender que determinadas coisas que ela faz em casa, talvez ali não tenha espaço. Por se tratar de um ambiente social diferente, que tem um conjunto de regras diferentes, né? E isso pode ser difícil para ela, porque ela está acostumada a ter as coisas que ela quer no momento que ela quer, a ter uma atenção diferenciada da família, né? Porque assim, se a gente pensa numa criança, o primeiro filho de uma família, né? A atenção está toda voltada para aquela criança, tanto dos pais quanto dos avós. E na escola, os profissionais que trabalham com aquela criança estão dividindo a atenção deles com várias outras crianças, né? Então, a gente pode começar a ver alguns comportamentos no sentido de chamar a atenção, fazer uma birra ou fazer pequenas infrações, digamos assim, para que a criança tenha essa atenção do adulto, né? Então, é aí que vem a questão da paciência, tanto dos pais quanto dos profissionais, de se colocarem um pouquinho no lugar daquela criança para entender o que é que ela está manifestando, o que ela está querendo dizer, o que ela está precisando naquele momento e conversar sobre isso, né? Eu estou entendendo que você está triste, porque você queria sentar no colo da professora agora, só que já tem um aluno sentado, então vamos combinar? Quando eu terminar essa história, aí você vem para o meu colo, alguma coisa nesse sentido. Legal, e vai ficando mais fácil até para a criança entender o que ela está vivendo. Sim. É importante. A criança, e aí eu acho que é uma dificuldade para os pais, né? Quanto menor a criança, maior a dificuldade dela de se expressar através de palavras. E quando a gente fala de berçários, por exemplo, né? Mães e pais que precisam deixar os filhos ainda bebês, nem com um aninho nessas instituições, eles ficam muito ansiosos por não ter esse feedback da criança quando ela volta para casa de como é que foi o dia. Porque eles não sabem se expressar ainda, né? Não tem como dizer. Sim. E aí uma questão que a gente volta para a questão da confiança nos profissionais, né? À medida que a criança vai crescendo, ela vai tendo mais permissões, assim que ela sai do berçário, por exemplo, para explorar mais os lugares, é possível que ela se machuque, que ela volte suja. Então, os pais precisam acreditar que aquilo faz parte daquele momento e que não necessariamente foi um desleixo da escola, né? Um descaso que o coleguinha bateu, porque essas desavenças elas vão acontecer, né? As crianças vão brigar e como elas ainda não sabem como expressar essa frustração, eles vão morder, eles vão bater, e isso não necessariamente é um descuido da escola, né? Então é importante os pais manterem uma comunicação aberta com a instituição de ensino também, e não chegar já julgando todos armados, né? Olha, meu filho machucou, o que aconteceu? Mas olha, eu estou vendo que meu filho voltou com um arranhãozinho no braço, uma marca de mordida, eu queria saber o que aconteceu, né? E desenvolver uma parceria com a escola, porque quanto mais madura for e tranquila for essa parceria, casa, escola, família, escola, melhor vai ser para a criança. E a criança vai sentir também, né, essa parceria. Com certeza. Aqui o último ponto fala o não conhecer os professores e funcionários, isso ela pode se sentir insegura. E aí entra essa realidade dos professores também terem esse jeitinho que Deus já vai dando a graça, né? Mas de ser redobrado de paciência, para que possa ajudar a criança a entender, a se familiarizar, né? Então é importante esse papel também do outro lado das instituições. Sim. Se a gente pensa numa mudança de ano, a criança vai ter que fazer uma nova adaptação, uma nova professora, talvez a colegas novos, né? Então, o ideal seria que esse professor do ano anterior pudesse estar com a criança, talvez nos primeiros dias, em algumas atividades. Então, juntar as turminhas, por exemplo, para que ele ainda tenha um contato com essa pessoa de referência do ano anterior. Legal. Como se ela fosse introduzindo a criança nessa nova realidade, de uma nova turma, um novo ano, uma nova série com desafios novos. Então, a adaptação, ela nunca termina, né? Ela vai... Só que eu imagino... que no decorrer do tempo a criança vai entendendo que aquilo é natural, mas precisa de todo esse aparato aí que nós falamos
E é interessante com relação aos bebês também, que essa adaptação precisa ser com muito carinho, com tempo, a família se organizar para fazer essa adaptação sem pressa, porque aí a criança vai sendo acolhendo e sabendo que aquele lugar é um lugar especial para ela também, né? O interessante sobre isso é, voltando na questão da parceria entre pais e escolas, principalmente quando são crianças muito novinhas, é importante que os pais falem para a escola como é feito os cuidados com aquela criança, né? Porque, por exemplo, crianças em berçário, uma das coisas principais são os cuidados, a troca da fralda, o soninho depois das refeições e tudo. Então, é importante os pais descreverem um pouquinho como é que é a rotina daquela criança em casa, para que a escola possa conhecer a dinâmica familiar e a criança um pouco melhor, né? Isso tudo vai deixando a criança também mais segura, mais tranquila. Legal. Nós vamos fazer assim, vamos ver algumas dicas, né? Dicas de merenda, o que a gente pode levar, o que a gente precisa fazer para que essa rotina que tinha em casa de uma alimentação saudável também possa ir até a escola. Eu vou ali com a Aline e a Aline vai partilhar um pouquinho para a gente, né, Aline? Bem-vinda mais uma vez. Aí o que a gente precisa, né? Deixa eu dar um beijinho aqui. Tudo bem? Deixa eu dar um beijinho ainda hoje. O que a gente pode fazer para ajudar, né, os pais a se organizarem aí para preparar uma alimentação saudável na escola? Sim, a gente deve levar sempre em consideração, né, o que a criança gosta, e antes de tudo a gente tem que tentá-la envolver, né, nesse preparo. Legal. Para a gente conhecer também o quão a criança come, porque às vezes, muitas das vezes, a mãe enche a lancheira e a criança volta com ela cheia. E acha que não comeu nada. Acha que não comeu nada, mas é a questão da porção. Então, hoje em dia, a gente, né, tem muitas opções, então a gente tem que estar desmistificando, tentando tirar os industrializados cada vez mais. A gente sabe que a rotina dos pais, né, muitos alegam que não tem tempo, mas a gente tem coisas fáceis. E até o mercado, hoje em dia, também vem oferecendo coisas mais saudáveis e com preço acessível. Né? Entra até a realidade das frutas também. Frutas. Não adianta você enviar uma fruta que seu filho não gosta. É aquilo que eu falo. Vamos envolver a criança. Quais os hábitos, as preferências alimentares dele, porque não adianta eu mandar uma manga se ele não gosta. Ele gosta da banana e da maçã, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem que ter a preocupação também da questão do acondicionamento, da merenda, né? Que horas que ele sai, quanto tempo, que horas que vai ser essa merenda. Então, hoje no mercado tem lancheiras térmicas. Que aí é legal, se a criança gosta de um leitinho, então, para eu enviar esse leite, eu preciso armazenar direitinho. Tem que armazenar. E a gente também... A gente vem batendo muito nessa tecla da questão da água, que muitas vezes os pais não dão importância. Eu vou mandar água, mas não é a melhor bebida para hidratar. E a gente tem que focar o seguinte, na hora que for montar a merenda, a gente tem que ter em mente principal alguns itens. O carboidrato, pães, cereais, que vai dar mais energia à criança, vai deixar ela mais disposta no estudo, para brincar. Alguma fonte de proteína, seja ela láctea ou animal, no caso um iogurte, um pãozinho com patê de frango, né? E a fonte de fibras, minerais e vitaminas que parte das frutas e legumes, né? E a bebida para hidratar. Na bebida, o que é ideal? O ideal eu posso mandar um suco, mas esse suco é ideal que seja natural. Sim, aí o que a gente pode estar fazendo? Não tem tempo, você pode estar congelando ele, fazer ele mais cedo, congela, na hora que a criança for, ele vai estar congelado. Quando ela for tomar, ele já está geladinho. E hoje o mercado, a gente tem que estar atento aos néctares, porque muitas pessoas não conhecem. Meu filho está levando néctar. Só que hoje em dia o néctar de fruta, ele é uma mistura da fruta diluída em água, então adiciona aditivos, conservantes. Mas hoje o mercado, ele fornece sucos que, como eu disse, tem preços acessíveis que são 100% natural. Então, nem sempre há necessidade
do suco, né? Igual agora a gente está na safra do coco verde, então tá com preço bom, mandar uma água de coco. A água de coco pode fazer a mesma coisa, de deixar congeladinha ou perde alguma vitamina? Não, pode. É uma boa opção. A gente está aí na safra da goiaba, então são frutas que vão estar suculentas, com preços bons. Não necessariamente mandar inteira, pode picar, mas a gente... menorzinho já envia Exatamente, picadinho. mas a gente tem que estar atento a algumas frutas, igual a maçã, a pera, se você Não dá picar, vai escurecer. Então, até mesmo a gente, quando abrir, ver que está escuro, não vai querer comer. Então, uma manga, põe a metade de uma manga, ela cortada em cubinho, manda um garfinho, põe num potinho fechado, para na hora que ele for lanchar, tá com os coleguinhas, ter uma boa apresentação. Né? Eu falo também que a gente não deve ser radical demais. Ah, não pode isso, não pode aquilo. A gente tem que abrir uma sessão, mas não todo dia. Porque se você começar a mandar coisas que a criança não gosta, o que pode acontecer? Ela pode começar a querer trocar com o coleguinha. Que é do coleguinha. É mais gostoso, é mais bonito. Né? Então, a gente tem que estar atenta a toda essa situação, porque o lanche é uma refeição importante que vai estar intermediária entre as principais refeições, seja o almoço, o jantar. Então, é muito importante estar atento a isso. E até se você deixa a criança sem lanche, não deu e não manda nada para a criança, ela pode ter uma deficiência aí no aprendizado. Exatamente, porque ela vai ficar com fome, vai causar alguns transtornos, mal-estar, irritabilidade, ela não vai ter aquela disposição para aprender, para brincar. Então, é muito importante mandar o lanche. Legal. Nós vamos para o intervalo, porque ainda tem receita aqui, ainda tem mais dicas. O programa hoje bem especial para você, mãe, pai, avós, porque muitas vezes as avós ajudam nesse processo de adaptação. Nós vamos para esse intervalo e voltamos já já. Estamos de volta nesse encontro gostoso na nossa Manhã Viva, que é viva através de vida, experiência que vamos partilhando juntos. Como é gostoso estar juntinho com você. Eu quero fazer um convite para você que é sócio evangelizador da Canção Nova. Nesse mês de fevereiro, você recebeu a revista Canção Nova, especial 40 anos. Junto com ela veio um boleto extra. O meu convite é para que você contribua com a gente, para que essa mensagem do amor de Deus e ajuda também a tantas pessoas através da nossa programação diversificada, então através aqui do Manhã Viva, do Terço da Misericórdia, das pregações, das missas, dos demais programas, Deus vai chegando no coração de muitas pessoas e é você, sócio evangelizador, que vai fazendo com que essa mensagem chegue. E como que você pode fazer isso? Através dessa doação do boleto extra que foi nesse mês. Você viu que no mês de janeiro nós quase fechamos e gritamos juntos o 100%, que a gente possa fazer isso nesse mês de fevereiro. Então você está recebendo, junto com essa revista Canção Nova dos 40 anos, especial, um boleto extra no valor de R$20, que você possa ir. Se você não pode, vai juntando os amigos aí, R$1 de cada um, para fechar esse boleto e ajudar a Canção Nova. Combinado? Vamos fazer isso como família? Juntinho a gente consegue. Sozinho às vezes pode estar um pouquinho difícil, mas se a gente vai pedindo ajuda aí, um pouquinho de cada um, a gente vai fazendo essa obra de Deus acontecer com um pouquinho, com ajuda, com o coração de cada um, certo? Combinado? Fica aí a dica para hoje. Olha só, gente, eu vou chamar a Michele para vir para cá com a gente, porque agora é um momento especial, receita, você acompanhar aqui de pertinho, mas também eu quero ler algumas participações. Olha que legal, vou partilhar com vocês. A Elza Rodrigues disse assim: estou ligadinha aqui. Minha filha Larissa tem 4 anos e vai hoje pela primeira vez para a escola. Estou com o coração apertado. Mãe, aguenta aí. Vai dar tudo certo. Olha a dica da outra mãe que falou, da Carol, que era importante os pais estarem bem. Então, respira fundo, toma um banho gostoso. Se você conseguir, vai dar tudo certo. E a Gislaine Dias de Oliveira, ela disse: hoje foi o primeiro dia do meu filho de 2 anos. Achei que ele iria chorar, quem chorou fui eu. Ô, Gislaine, vai passar. Vamos lá, um dia de cada vez, né, Michele? Eu acho que os pais choram muito nesse momento também, ao ver os filhos indo, porque eles vêm acumulando essa tensão já de um tempo, né? Desde a escolha da escola e tudo. Então, na hora que o filho vai, é quase que um...
aconteceu, né? E o desejo de acertar também, né? Porque é algo que é muito precioso para você, você está confiando numa outra pessoa. Exatamente, Então também exatamente. tem isso também. Olha, o Rafael diz assim, muito importante que está sendo discutido aqui no programa. Mas ele disse que a gente está falando numa realidade de escola particular. A pergunta dele é, e as crianças de escola pública, que na maioria das vezes não tem opção de escolher escola, o que fazer? Eu tenho aquela escola, só posso levar nessa. O que os pais podem fazer? Eu acho que é importante os pais entrarem em contato com essa escola antes, até para perceber quais as possibilidades eles têm para, dentro disso que a gente vem falando, ir fazendo as pequenas adaptações deles, né? Então, conhecer a escola antes também. Se não é possível entrar na escola, passar de frente à escola com a criança, tentar se aproximar dos professores, se for possível, né? Acho que não difere tanto não, talvez não tenha a questão das várias opções, né, do escolher, do né, escolher, em si. né? Mas eu acho que os outros aspectos dá para os pais irem fazendo aos pouquinhos também. Do jeitinho aí que você conseguir, como a Michele falou, vai, passa na frente, olha, você vai estudar aqui, quem será que você vai conhecer? Quantos amiguinhos será que você vai fazer? Será que é tia legal? Eu acho que é legal. Então dá para fazer uma brincadeira também, fazer com que seja gostosa essa expectativa, né? Bom, e falando de expectativa, eu estou na expectativa aqui dessa receita de hoje. O que nós vamos fazer, Aline? Nós vamos fazer um bolo de banana com aveia. Um bolinho de banana com aveia, que é super nutritivo. E fácil de fazer. Agora, vamos supor, você vai preparar uma receita, certo? Mas para os pais se organizarem para o lanchinho da semana, é legal ter essa preparação antes, para não terminar mandando só industrializados. Sim. Quando for no mercado, já pensar o que vai fazer. O que você sugere, Aline? O final de semana, no sábado, pode tirar para se organizar. Igual essa receita é muito simples, pode fazer no domingo, que aí fica para segunda. E para quarta, por exemplo, compra um pãozinho, tem de batata, de leite. Eu tenho uma receita de requeijão cremoso que é super fácil. Se você quiser, eu posso estar disponibilizando. Claro que é fácil. Eu amo requeijão, gente. Tem o iogurte, já compra algumas frutas. Então, dá para fazer um planejamento. Chama a criança, vê as preferências junto com ela. É muito simples se organizar, porque não é muita coisa, é um lanche pequeno, são pequenas porções. Então, é bom a gente só repetir para você, mãe que está em casa, ver o que é interessante que você leve na merenda. Então, é uma proteína. Um carboidrato, que seria um pão, um bolo, um biscoito. A proteína seria alguma coisa à base de leite, no caso iogurte, um queijo, no caso requeijão. E sempre uma fruta, por causa dos minerais, das fibras e dos nutrientes. Então, né, a manga, igual eu falei, metade, a maçã, já a pera, manda... Já a porção certinha. A porção certinha, para não ficar aquele montante que a criança vai abrir a merenda dela. Nossa, eu vou ter que comer isso tudo e não vai dar tempo de eu brincar. Aí nem come. Não, o fulano já está brincando e eu ainda estou aqui comendo. Então, é pouquinha coisa. É um lanche, não é uma refeição. Almoço. É um pequeno lanche completa, mesmo. né? O suco ou a água, você não vai mandar 500 ml. Manda uma garrafinha de 200 ml, que é suficiente. Porções pequenas, um bolinho com metade de uma banana, por exemplo, é suficiente. Um pãozinho pequenininho. Ou até a banana, para não ficar preta, comprar uma banana menorzinha. Uma menor. Legal. Né? Porque senão fica aquele monte, ele fala, nossa, e agora? Vamos para a nossa receita, senão a gente vai ficar sem tempo para fazer. É bem Vamos simples, lá. Então, é um bolo de banana que a gente tem a farinha, o açúcar. Farinha de trigo, açúcar. O açúcar mascavo. E a aveia. Aqui, bicarbonato e o fermento. Então, a gente mistura todos os ingredientes secos primeiro. E qual a quantidade? Aqui eu estou fazendo meia receita, mas na receita eu deixei uma inteira. Então, na verdade, aqui tem meia xícara. Tá bom. Que rende 6 bolinhos. Ok. Meia xícara de trigo, também meia de aveia. Essa aqui é em flocos. É em flocos. Tá. O açúcar mascavo. Pode ser orgânico? Pode ser o demerara também. Tá. Né? Aqui o fermento,
que é meia colher de chá, no caso aqui. Que é metade da receita. A metade da receita. E aqui o bicarbonato. Então, aqui estão todos os ingredientes secos. Numa outra, a gente vai colocar os líquidos, que é o ovo, o leite. O ovo não tem como colocar o meio, né? Não, meio mas seriam dois. A meia xícara meia de leite e o óleo. O óleo é aquela história, né? Sempre tira um dedinho. Aqui não estava nem meia xícara, né? Exatamente. Estava menos um dedinho. A banana, a gente coloca ela amassadinha. Às vezes dá até para experimentar fazer sem óleo também, né? Também, porque tem outras coisas que dão liga na massa. Verdade. O que você sugere? Eu tenho feito os meus bolos, inclusive muito parecido com esse, sem óleo nenhum. E fica legal. Fica uma delícia. Tá vendo? Coloca o óleo só na hora de untar. Por isso que é gostoso ficar assim, exatamente, na troca cozinha, de experiência. Troca de receita. Nós já viemos trocando aí, né, Michele? Que legal. E às vezes, se a banana está bem madura, docinha, pode diminuir o açúcar. Geralmente, eu reduzo. Eu sempre tiro coloco, um pouquinho. Sempre tiro, porque já é docinha, né? Se ela é aquela pretinha ali que você olha, essa banana não vai dar nada. Dá, que é agora que vai ficar gostoso. Eu adiciono no meu bolo também tudo quanto é semente que eu tenho em casa. Então, chia, linhaça, semente de girassol, que ele fica mais nutritivo ainda. Como é criança, então a gente tem que ir aos poucos. Tem que segurar, né? Exatamente. No caso aqui, né? Eu coloquei a aveia em flocos, que ela não fica... Não passa o gosto. Não fica tão perceptível. Por exemplo, se eu colocar um gergelim, uma linhaça. Então, a gente tem que ir adicionando aos poucos ao paladar da criança. Porque se a gente for de uma vez, ela rejeita, ela não quer. Olha, essa dica é legal então, também. Né, muitas vezes o nosso paladar é já totalmente adaptou. Já adaptou, é diferente da criança. Então, a gente só misturou. Então, agora, gente, adiciona os secos. É bem simples, não tem erro. Nem precisa de usar liquidificador. Vai na mão mesmo, na mão, bem rapidinho. Bem rapidinho. Então, para você que está achando assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho tempo. Não tem tempo. Vai dar certo. Tem tempo sim. Só vou tirar aqui, ó. Enquanto você vai mexendo aí. E uma outra coisa que pode ser gostoso no momento da preparação é chamar envolver a criança, exatamente, né? Porque para amassar uma banana. Para amassar a banana. Com isso você já vai estimulando a criança a fazer parte da construção daquele momento. E aí ela vai querer provar, né? Exatamente. Será que é gostoso? Quero ver como ficou o bolo que eu fiz. Olha, o lanche foi eu que fiz, foi eu que ajudei a fazer. Então aqui, ó, tá vendo? Uma massa bem homogênea, né? E bem simples de fazer. Você viu que foi super rápido. A forma a gente unta, né? Eu já tinha deixado untada. Com margarina e... ou margarina, um pouquinho de óleo, só pra... E vem. Receita muito simples. Gente, eu gosto tanto de bolo de banana. E o que a gente pode estar fazendo também? Tentando aos poucos. E, como a Michele sugeriu, acrescentar, a gente pode colocar uma castanha, pode talvez colocar uma passas. Então, assim, a gente tem que ir aos poucos, gradativamente, né? E é só levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, em torno de 35 a 40 minutos. 180 graus. Pré-aquecido. 40. 35 a 40 minutos. Ok. Ou se quiser fazer nas forminhas pequenas. Nas forminhas pequenas. Eu fiz nas forminhas pequenas. Pode cortar uma banana em rodelinha, pede criança para ir ajudando. Põe nas forminhas ali individual. Nessas aqui também dá. Só cortar a fatia. Corta em fatia, não muito grossa e manda. Aí enrola direitinho. Ok. Então vamos colocar aqui. Não precisa mexer nessas formas, não. Já está pré-aquecido, ó, bem quentinho. E aí a gente espera os 30 minutinhos. Enquanto a gente vai se organizando aqui, Michele, a cartinha está com você? Tá Você quer ler pra gente? Uma cartinha é de uma mãe? É de uma mãe. A gente até convidou ela para participar hoje, mas justamente em função da adaptação do filhotinho mais novo dela, ela não vai poder. Mas os dois filhos e a mãe estão assistindo a gente agora. Então a gente já manda um beijinho para vocês. Experimentei 2 adaptações escolares. Hoje, meu filho mais velho está com 5 anos e o de 2 agora é quem experimenta esse salto. Digo salto porque é mesmo um pulo.
Um pulo de coragem que a criança e a mãe, ou quem esteja mais próximo, precisam dar, e juntos. Percebo que é extremamente importante a confiança que a mãe e o pai têm na escola e nos profissionais envolvidos, para que a criança sinta essa segurança. Geralmente, nas escolas que utilizam o processo de adaptação com a presença das mães ou responsáveis, que é o meu caso, utilizam-se de esquemas de um distanciamento progressivo. Primeiramente, o responsável fica na escola e depois vai aparecendo apenas em alguns momentos quando a criança sente mais falta. E, por fim, se vê liberado para voltar para casa e assim permanecer até que a escola o chame a voltar. É um processo difícil que, em cada caso, dura um tempo, de 2 dias a 1 mês, de acordo com a essência de cada criança e de seu acompanhante. Percebo a importância do acompanhante permanecer, quando presente, de forma mais neutra, sem muito envolvimento, para que a criança entenda que ali não será um espaço para os dois. E é onde mora o sofrimento dos envolvidos, estar junto, mas com menos afeto. É importante reforçar para a criança os momentos em que ela permaneceu sem choro e feliz, dizendo: que bom, estou vendo que você está entendendo que aqui é um lugar muito gostoso para as crianças ficarem. No entanto, uma coisa que tenho percebido nessa segunda adaptação é que chega um momento em que o corte precisa ser feito. Um momento em que a separação passa a ser vista como algo real e intransponível. E quando isso acontece, sugiro aos outros pais que estão nessa mesma fase uma aprendizagem simples que tive do meu pai recentemente, que disse: o jeito é sofrer junto e esperar passar. E acrescento que nessa frase está contida a aceitação do sofrimento como ponto a nosso favor. Não adianta negar ou se sentir culpado por sofrer ou querer tampar os furos inevitáveis desse caminho. A perda é necessária e os ganhos ainda maiores. O fato é que é de extrema importância ter paz para aceitar essa separação. Só assim há de crescer o filho e sua mãe ou quem cuida dele por mais tempo. Cada um em seu caminho, de mãos dadas pela escolha. E se não for uma escolha acertada, como no caso do meu primeiro filho, tranquilidade para saber que tudo pode ser alterado, inclusive a escola, até que a escolha certa possa mostrar que o seu filho será feliz. Que lindo! Esse é um texto da Marina Ferraz, que é mãe, cantora do Grupo Amaranto, psicóloga e atriz. Que lindo! Deus abençoe. Obrigado pela partilha, obrigado por trazer para nós. É um tempo, é adaptação, vamos sofrer, vamos crescer, tudo juntos, né? E faz parte da nossa vida. Obrigada pela partilha. Eu só quero falar aqui da Lila, que participou com a gente, disse para falar também um pouquinho da adaptação da criança especial. Então, a gente vai fazer um programa especial sobre isso, para ajudar você, pai, que tem uma criança especial em casa, para que essa adaptação também possa acontecer da melhor maneira possível. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada, meninas. Foi muito bom estar com vocês. Claro que a gente vai ter que experimentar esse bolo gostoso. A gente é suspeita aqui, já deu para perceber que gosta dos bolinhos de banana. Mas nós vamos encerrando. Deixa eu dar um beijinho. Obrigada, viu? Obrigada a você. Deus abençoe. Obrigada, Aline, pelo convite, pelo carinho. Deus abençoe. A gente se encontra amanhã no nosso Manhã Viva, que você participe com a gente. É muito bom estar com você. Tchau. Vai agora para o Amor Vencerá. CançãoNovaPlay.com. Assine já!